A discussão do momento tem sido a linguagem neutra na nossa língua portuguesa. Muita gente é a favor, muita gente é contra, aquele debate caloroso. Você vê que a galera quase se xinga, né, cara? Quase se odeia para discutir essa questão da linguagem neutra. É uma discussão muito válida, a gente vai fazer aqui uma discussão legal, calorosa, porém muito respeitosa. Se for para sair xingando uns aos outros aqui, é melhor a gente nem entrar no debate, porque não é esse o meu intuito. O meu intuito não é causar polêmica, muito menos fazer probleminhas para ser discutido aqui para alavancar o vídeo. A ideia é causar uma reflexão em você. Caso você tenha uma reflexão legal, caso você tenha uma opinião e queira compartilhar, ótimo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito bem-vindos aqui no nosso comentário. Vamos discutir isso aí, beleza? Bom, óbvio que toda discussão as pessoas já querem começar sabendo qual que é a opinião, o que eu acho isso como pessoa, como escritor e como professor. Essa foi a discussão que eu tive com a minha esposa ontem no carro, a gente estava conversando sobre isso e ela me perguntou, me instigou a fazer esse vídeo, porque a resposta que eu dei a ela achou bacana, achou legal e ela achou que é válido a gente fazer essa reflexão aqui também no YouTube. Então, primeira coisa que eu falo, se eu sou contra ou se eu sou a favor. Eu não uso linguagem neutra. Então, eu sou a pessoa que escrevo para todos, ou para todas e para todos. Eu não sou a pessoa que vai colocar um X, um arroba, um E no final da palavra. Bom, beleza, Agora, eu aceito que as pessoas fazem isso, eu aceito numa boa, não tô nem aí, cada um faz o que quiser. Agora, vamos entender o raciocínio por trás de cada argumento, para a gente saber também discutir o que é essa relação do pronome neutro. Bom, galera, a discussão começa quando você começa a imaginar que esse pronome neutro, essa ideia de neutralidade das palavras, se são masculinas, se são femininas ou se são não binárias, é uma discussão muito nova, muito, tá? Isso não é uma discussão para você pensar e falar assim, na época do meu avô não se discutia isso, meu avô não acha isso, eu não acho aquilo, meu pai não sei o quê. Não, isso é de agora, isso é uma pauta recente. Então, a gente tem que tomar cuidado para se basear também nas fontes com as quais a gente tem costume de fazer pesquisa. Então, olha só, meu raciocínio é o seguinte, não é porque eu não escrevo o sistema de não binário, né, o pronome neutro, que eu sou contra. E eu entendo o argumento da galera, mas a gente vai dissecar esse argumento. Por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa e ela estava falando que ela viu uma pessoa dando uma opinião, que ela é contra o uso do pronome neutro, é radicalmente contra, acha desnecessário e justificou dizendo que na herança histórica gramatical do nosso português, não existe isso porque a linguagem neutra ficou a linguagem masculina. Isso é verdade. Só que por trás disso a gente vai ter que entender o seguinte. Existia essa discussão de não binário lá atrás, 100, 200, 300, 400, 500, 100, 1000 anos atrás? Não. Então não tem como você pegar essa relação de pronome neutro e jogar como um argumento. Pô, porque não veio assim do latim, não dá para ser assim hoje no português. É óbvio que não é assim, gente. Não veio do latim, porque na época do latim não se tinha essa discussão. E se na época do latim não tinha essa discussão, não tinha por que ter a possibilidade de uma mudança na língua daquele momento, beleza? Então tá. Segundo passo muito importante para a gente discutir. Nossas gramáticas, a gente está em 2022 e elas são escritas, cara, baseadas em textos artísticos, literários do início do século XX ou final do XIX. Então você pega para estudar uma gramática séria, boa, ela tá lá citando Machado de Assis, citando Érico Veríssimo, Guimarães Rosa, talvez, Jorge Amado, Carlos Drummond, aí o pessoal da Semana de 22, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, aí vai citar Cruz e Souza, né? Tipo, as pessoas lá do século XIX, início do século XX, e aí as pessoas se pautam nisso, tipo, porra, não, a gramática não fala isso, eu também não concordo. Beleza, esse pode ser o seu argumento, só que tem um problema nesse argumento. Você
Você não usa gramática no seu dia a dia na fala. Nem lá em 1922, cara, o pessoal dos modernistas, eles reivindicavam muito isso, né? Tem aquele poema famosíssimo do Oswald de Andrade, né? Me dá um cigarro, dê-me um cigarro, diz a gramática, mas o bom e velho preto me diz, me dá um cigarro. É uma coisa assim. Então ele já questionava, 22 mais ou menos, o uso do dá-me para o me dá. Então como que você vai respaldar numa gramática que ela é, de certa forma, imaginária, o uso disso hoje, em 2022? Você tem que entender que a gramática, como ela foi feita, ela não é uma língua falada, ela é uma língua imaginária. Eles pegam o suprassumo da excelência da linguagem de um escritor. Eu já falei para vocês que eles pegam muitos clássicos, né? Autores que trabalharam a linguagem de tal forma que ela chegou no ápice do que eles consideravam a perfeição de estilo, transformam aquilo numa norma, uma convenção de escrita, e a partir daquilo define-se o que é o certo e o errado. Beleza, eu não estou julgando se a gramática é certa ou errada, não é isso. Eu estou falando que a gente está se pautando numa linguagem de 1930, 1940, 1950, que seja. Então é difícil você, em 2022, julgar o correto de hoje pelo que foi feito em 1950, 60, 70, 80, 90 talvez. A gramática é muito atrasada. Se vocês pensarem que a língua escrita hoje, ela tem um abismo de diferença para a linguagem falada. Hoje a linguagem falada no português, ela tem geralmente só uma palavra no plural e o resto está no singular. Você escuta a galera falando assim, os cara vai lá. Tipo, os cara vai lá. Você não vai corrigir os outros na rua, vai? Você vai falar, oh, peraí. Os caras vão lá. Você não vai ser o chato da correção. A mesma coisa eu entendo pela questão da linguagem neutra. É uma discussão recente, é uma discussão que não tem muita gente se pautando nela, assim, tipo, estudando muito a fundo. Óbvio que você vai ver isso dentro das universidades, mas essa discussão profunda não chega nas pessoas. O que chega nas pessoas são essas reflexões que a gente vem fazendo pela internet para levantar o debate. Tá? Outro ponto que eu acho muito importante a gente discutir sobre isso é o seguinte: toda vez que você fala de inclusão e que o masculino já está dentro da inclusão, é como se eu fizesse a regra para mim. Então eram os homens os principais responsáveis pela academia, pelo estudo, pela inteligência, pelo compartilhamento de conhecimento. Então os homens criaram a gramática, obviamente que eles se sentiam incluídos. E aí para a mulher se sentir incluída, ela que fizesse o esforço de se incluir no todos. Sejam todos bem-vindos. Se você tem 5 mulheres e um homem, você fala, sejam todos bem-vindos. Quem precisa se adaptar ao bem-vindos? Um homem ou 5 mulheres? Entenderam a ideia? Então, quando a gente está nessa questão da inclusão da língua, você tem que pegar um contexto todo social, histórico para entender. Muito importante a gente levar em consideração essas opiniões gramaticais? Muito importante. A história da língua é muito importante? É muito importante. Só que a gente está vivendo um momento em que é novo. Então, essa discussão sobre o binário e não binário não surgiu em 1920 para entrar na gramática seguinte. Surgiu surgiu em 2000 e cacetada. Então, a gente agora está discutindo. Quem sabe daqui a 30, 50, 60 anos isso apareça numa gramática. Não vai aparecer na gramática do ano que vem, nem daqui a 2 anos. Não é isso. A discussão é se daqui a um tempo, com o passar dos anos, a língua vai absorver isso ou não. Essa é a questão. Porque eu, você, sua tia, seu tio, não importa. A língua é muito maior que a gente, a língua é viva, ela está em constante transformação. Então essa questão da linguagem inclusiva com pronome neutro, ela é uma questão de reflexão que uma hora pode entrar ou não na nossa gramática. E a última questão que eu vou abordar, eu gostaria de saber se você concorda comigo ou tem alguma ideia diferente, é o seguinte: toda pessoa que está discutindo essa ideia que eu estou falando com vocês aqui sobre o pronome neutro,
está discutindo inclusão social. Então, a postura da pessoa diante de temas de inclusão social é a postura provavelmente próxima dessa questão que a gente está discutindo de pronome neutro. Então, se eu sou uma pessoa muito ligada à inclusão, aceito tudo, homossexual, aceito travesti, aceito transgênero, aceito pessoas deficientes estudando na mesma escola, acho que é importante o menino que tem síndrome de Down estudar na mesma escola de um menino que não tem, minha postura em relação aos pronomes neutros provavelmente será de aceitação. Ao mesmo passo que as pessoas que são contrárias a várias formas de inclusão também são pessoas que não aceitam essa ideia do pronome neutro. Faz um exercício de reflexão. Pesquisa aí as pessoas que dão opinião sobre isso e busca outras opiniões de inclusão dessas pessoas. Pesquisa o que essas pessoas pensam sobre cotas raciais nas universidades, sobre inclusão de pessoas deficientes nas salas de aula, entre outros assuntos que a gente está discutindo. Me conta qual que é a tua opinião, o que você acha da linguagem neutra, você usaria, você não usaria? No meu Instagram deu a maioria contrária ao uso da linguagem de pronome neutro, mas acho importante saber a sua opinião e se você quiser comentar aqui eu vou ficar de muito bom grado com você. Inscreva-se no canal de Certa Palavra, acompanhe todas as aulas que eu disponibilizo aqui gratuitamente. Caso tenha interesse em receber materiais para o Enem e conseguir estudar sem gastar dinheiro, clica no link aqui que tem um grupo do Telegram que eu disponibilizo materiais de aula toda semana pra galera, beleza? Um abraço, valeu, até a próxima, tchau! Se inscreveu no canal? Aí sim, valeu!